Oi. Então, como ontem não deu tempo de terminar todos os temas, vamos terminar agora com o tema história. No caderninho de história aqui. Então, vamos ver o que eu faço. Vamos começar com o primeiro tema que eu estudei esse ano, né? Tipo, 2025, de história. Então é assim, ó. O que é história? Não sei. Brincadeira. História é a ciência que estuda os seres humanos no passado e no presente. Não pode ser no futuro. Porque eles não sabem o que vai acontecer no futuro. Então, não dá pra ser no futuro. Só passado e presente. Como historiador estuda história? Também não sei. Eu não sou uma historiadora pra saber. Brincadeira. Tipo, historiador estuda história através de fontes e documentos que possibilitam estabelecer fatos. Então, tipo, se você conta alguma coisa que aconteceu pra alguém, você já se torna um historiador. É isso que uma professora de história falou. Acredito nele, viu? Os historiadores estudam história através de fontes e documentos que possibilitam estabelecer fatos. Eu acabei de falar isso, não acabei? Tô doida. O que os historiadores querem entender? Os historiadores querem entender as mudanças e permanências da sociedade. Aí tem livro, página 14. Tempo para os historiadores. A humanidade desenvolveu diversas formas de marcar a passagem do tempo, como horas, dias, semanas, meses, anos e etc. Chamamos essa marcação e organização do tempo de calendário. Cada povo desenvolveu um tipo diferente de calendário: cristãos, judeus, muçulmanos e etc. O tempo cronológico e o tempo histórico. O tempo cronológico e o tempo histórico. O tempo cronológico é aquele que marca cronologicamente a passagem do tempo. Não sabia. Então, o tempo cronológico... Putz, eu acabei de falar isso aqui. Vamos ler a próxima parte. O tempo histórico é aquele que organiza o tempo em períodos históricos, como Antiguidade e Idade Média. Como Antiguidade e Idade Média. Vamos lá. Como contar os séculos? Um século é a medida de 100 anos. Os séculos são escritos em algarismos romanos. O século I se inicia no ano 1 e termina no ano 100. O século II iniciou no ano 101 e termina no 200. Regras para descobrir os séculos. Qualquer ano anterior do 100 faz parte do século I. Quando um ano terminar em 00, como o ano 600,
Despreza-se os 2 zeros e o número que sobra indica o século. Por exemplo, 600. Você tira os 2 zeros, fica 6. Aí fica o século VI. Entende? Não entendi. Brincadeira. Então. Quando o ano terminar de qualquer outra forma, seja em 01 ou 25, por exemplo, 2025, ou 1001 ou 2025, despreza-se os 2 últimos números e soma-se 1 ao resultado, entendem? Então a gente tá no século 21. Porque, tipo, aqui, ó. 2025, imagina. 2025. Aí você pega, você tira o 25, você deixa só o 20. E adiciona 1. Aí vai ficar 21. Ai, gente, tá muito calor. Janela não para de andar. Como registrar os séculos antes de Cristo e depois de Cristo? Não sei. Brincadeira. Registramos o século antes de Cristo AC, que é tipo antes de Cristo. Entendem? Entendem? Então. O que eu ia falar? E depois de Cristo, DC. Mas é raramente que a gente usa isso. Então, a gente só coloca o número. Apenas o número. Aí tem a lição de casa. Nossa, meu professor assina com uma estrela, é legal. Agora vamos falar quando cada povo desses 3 aqui, desses 3 aqui, ó, que é cristãos, muçulmanos e judeus, começam os seus a contar seus anos, seus séculos. Os cristãos, a partir do nascimento de Jesus, ou Cristo. Ah, não, eu não coloquei nenhuma barra. É Jesus Cristo mesmo. Os muçulmanos, a partir da Hégira. Não sabe o que é Hégira? Pesquisa no Google. Porque eu também não sei. Judeus, a partir da criação do mundo. Então, tipo, eles estão... Aqui, ó. Os cristãos estão em 2025. Não. Cristãos não é. A gente, os brasileiros... Brincadeira, que o brasileiro não define a sua... Não sei. A gente... Eu não sei. Eu, aqui em São Paulo, vivendo em São Paulo, SP Brasil,
Estamos em 2025. Aí, quando a gente começou a contar nosso tempo, foi há mais ou menos 2025 anos. Quando a gente começou a contar nosso tempo, foi há mais ou menos 202 décadas. Quando a gente começou a contar o nosso tempo, foi há 20 séculos, mais ou menos. E quando a gente começou a contar o nosso tempo, foi há 2 milênios. Virando a página. Fontes históricas. Deixa eu ver até onde vai durar isso aqui. Ai, que legal. Tem esse tema e mais um. Aí, já vamos nos despedir. E é isso. Vamos ver. Fontes históricas. Tudo o que nos fornece informações sobre os humanos no passado e no presente é considerado uma fonte histórica. Brincadeira, né, gente? Eu não sou doida assim. O que eu ia falar? Considerado uma fonte histórica. Essas fontes podem ser escritas, visuais, materiais ou orais. Ai, meu braço. Quase quebra. Quem faz história? Não sei. Costuma-se dizer que a história é feita por grandes personagens que realizam grandes efeitos. Podem. Porém, atualmente, pensamos de modo diferente. Os historiadores procuram conhecer os diversos sujeitos históricos. Putz, gente, eu parei de escrever quase no meio do texto, porque o professor foi lá e apagou, mas é a vida. Então tá bom. Terminei sujeitos históricos mesmo. Falou!